Um herói de 90 anos. O que de mais precioso um ser humano pode ter em sua vida, senão suas lembranças? Começo esse texto assim, com uma pergunta, e por uma razão aparentemente simples, traduzida por duas questões agudas que poucos podem lucidamente compreender. Quantas lembranças não trazem no peito os que chegam até os 90 anos? O que há mais para ver e viver depois de tantos sentimentos, tantas perdas e ganhos? O protagonista dessa minha história nasceu em Angelim, Pernambuco, na enigmática década de 1920, precisamente em 1925. Agora, no fim de 2015, dia 26 de dezembro, está completando exatamente 90 primaveras. E como ele mesmo gosta de dizer, ainda assim não tem a menor pressa de encerrar sua trajetória por aqui. Pelo menos, não por enquanto. Permitam-me, no entanto, apresentá-lo melhor. Esse jovem, de espírito que completa agora 90 anos, é filho de Zacarias e Clotilde. Chama-se José Serra, não político, e é pai, avô e bisavô. Pois é, assim como tantos e tantas que nasceram na região do norte e nordeste do Brasil, não teve infância fácil, nem muito menos fartura na mesa de casa. Isso explica porque teve de trabalhar desde muito jovenzinho para tentar garantir que houvesse ao menos o que dividir com seus irmãos. Seu pai, Zacarias, era um desses negociantes informais típicos do Nordeste brasileiro. Era capaz, por exemplo, de sair com um cavalo pela manhã, de trocar o cavalo por outra mercadoria à tarde e no fim da noite ainda voltar para casa com 2 cavalos, mais as mercadorias angariadas durante o dia. Nunca nenhum manual de negócios será capaz de explicar racionalmente como tais negociatas eram possíveis, mas não se pode negar que foi sobre essa influência que o anfitrião dessa história, José Serra, ganhou uma de suas marcas características, o gosto pelo negócio e, consequentemente, pelo comércio. Em Angelim, seu pai tomava conta de uma mercearia bastante popular e poderia ter prosperado muito, se não fosse as fraquezas com a bebida. Já um pouco mais moço, José tentava, sempre que podia, encontrar saídas para a administração do comércio do pai. Mas em vão, depois de 2 ou 3 doses do famoso fermentado de cana-de-açúcar, o álcool costumava amolecer o coração de Zaca, como era conhecido o pai, de modo que as vendas fiadas aumentavam consideravelmente, o que tornava a gerência do estabelecimento impraticável. Cansado de tudo isso, José foi tentar a sorte em Garanhuns, a 30 quilômetros de Angelim. Lá, associou-se a um amigo com o intuito de administrar um armazém. Inicialmente boa, a ideia logo se mostrou difícil de pôr em prática. Desta vez, o problema não era mais o álcool, mas os contratempos do negócio. Uma vez mais, José se viu obrigado a ir tentar a vida em outro lugar. E arrojou, desta vez, viajou cerca de 300 quilômetros e foi tentar a vida na capital, em Recife. Como todo forasteiro recém-chegado de outra cidade, a adaptação não foi tão simples quanto esperado, mas nada que não pudesse ser superado com um pouco de coragem, uma pitadinha de cara de pau e alguma sorte. Contudo, propôs a um certo Moreira, encarregado da padaria oriental, que o deixasse trabalhar por uma semana. Moreira era um homem sério e foi logo perguntando: "E o que você sabe fazer numa padaria?" José se esquivou da resposta, provavelmente porque nunca havia trabalhado no ramo e nada sabia de padarias, mas sentenciou-se à altura: "Se depois de uma semana não tiver sido útil para o senhor, pode me dispensar sem nada pagar." Resultado óbvio, José ficou com o emprego. Aliás, passado algum tempo,
já como encarregado, mandou chamar os irmãos e ofereceu-lhes emprego na mesma padaria oriental. Até aí, história previsível, tudo correndo aparentemente bem, todos felizes e trabalhando, mas então algo inesperado aconteceu. Dizem que nenhuma história é boa o bastante se não tiver 3 coisas: aventura, superação e amor, claro. Bem, falemos então do amor. O ofício na padaria foi tão providencial que, com o perdão do trocadilho, de vendedor de sonhos, José passou a de fato viver um sonho. Uma das clientes do estabelecimento era a filha de Dona Iracema, Judite. Não sei bem o que despertou mais atenção nela, se a beleza inequívoca de uma jovem que tinha ido do sul morar em Recife, ou se o olhar arredio e tímido que jamais deixou de transparecer as marcas de um passado difícil. O fato é que rapidamente algo mais começou a acontecer entre encarregado e cliente. Mas claro, vamos lembrar, estamos no começo da década de 1950, ou seja, nada de celular, WhatsApp, fotos no Instagram, nem mesmo e-mail. A aproximação foi feita à moda antiga, olho no olho mesmo, e o local simbólico, um culto de ação de graças na casa do Zé Leite, marido de Dona Iracema, local ideal para iniciar uma trajetória de vida. O problema é que José sonhava alto e a capital, Recife, ficou pequena para ele. Em 1953 arrojou novamente, mais uma vez sozinho, desta vez com a promessa de que voltaria logo para buscar a companheira Judite. Mentiu quanto ao logo, mas digamos que foi uma licença poética. No mesmo ano de 1953, desembarcou na Cidade Maravilhosa, em viagem feita de navio, mais uma vez com o intuito de tentar a sorte, agora numa cidade maior e em pleno desenvolvimento. Não ficou muito no Rio, porém apenas tempo suficiente para ainda hoje lembrar-se com saudade das maravilhas naturais daquela cidade. A seguir, tomou o trajeto feito por milhares de nordestinos que objetivavam vender sua força de trabalho. Chegou a São Paulo. Aqui fez o que todos os seus conterrâneos fizeram. Infelizmente, ainda hoje, sem o devido reconhecimento dos paulistas, ajudou a construir a cidade. E foram 2 longos anos de muito trabalho e praticamente nenhuma comunicação com seus familiares. Teve naturalmente de enfrentar o mesmo problema que todos os nordestinos enfrentaram quando chegaram à terra da garoa em plena década de 1950, o frio. Arrumou emprego na Casa Moraes, famosa loja de tecidos, mas quem disse que quis ser registrado logo de imediato? Que nada, enrolou até não mais poder o encarregado sem entregar a carteira de trabalho por meses a fio. O encarregado, que de bobo não tinha nada, percebeu bem a situação. Num belo dia disse sorrateiramente a José: "Está pensando em voltar para a terrinha, não é mesmo?" Ao que José limitou-se a responder: "Vá adivinhar no mato, homem?" O caso, no entanto, é que, a despeito do frio e da garoa, São Paulo foi nessa época um mar de oportunidades para quem estava disposto a trabalhar seriamente. Então José ficou. E teve todas as facilidades que os homens de confiança costumam ter quando são apadrinhados por seus patrões. A partir daí construiu uma vida, realizou sonhos, acumulou experiência e, claro, cumpriu sua promessa. Em 1955, já com casa mobiliada em São Paulo e até com mantimentos para o mês, voltou a Recife para buscar sua cliente preferida da padaria oriental. Ela estava esperando.
Registre-se que desta relação, já na capital paulista, vieram 7 outros frutos de amor: Janai, Josana, Josué, Josinete, Janete, José, o Neno e Márcio. Registre-se, sobretudo, que o herói dessa história está prestes a fazer 90 anos e que estamos todos orgulhosos de tudo o que aconteceu.